porque isso está previsto no contrato de concessão, rever, né, a concessão que está colocada. Porque, por exemplo, a implantação da estação hidroviária de São Gonçalo está prevista no contrato, né? Depois de um determinado tempo, que já passou, teríamos a estação hidroviária de São Gonçalo. E por que não é construída? Qual é a alegação? Evidentemente que, ao não ser construída, no meu entendimento, o melhor encaminhamento que a Getrans deveria adotar era retirar a concessão e fazer uma nova licitação para que uma nova empresa pudesse fazer finalmente pelo que o senhor a está estação dizendo, hidroviária de São não Gonçalo. está sendo cumprido. O contrato não está sendo. Eu acho que os contratos têm que ser, evidentemente, respeitados, mas os próprios contratos, eles prevêem, né, investimentos de maneira unilateral por parte do governo, na medida que os contratos não forem cumpridos pelos concessionários. Então, esse, eu acho, é o caso de Barcas, sobretudo, por exemplo, com relação à precariedade do serviço de Niterói e a não implantação da estação de São Gonçalo. Mas você sabe por que não vai implantar São Gonçalo? Porque eles não têm interesse. Eles vão implantar uma linha para concorrer com eles mesmos. Na medida que o povo de São Gonçalo se desloca a Niterói, pega a barca de Niterói, eles não vão botar uma linha... Não teria um fluxo maior de passageiros por conta de uma outra linha? Mas se você tem um superintendente de barca que pede, pelo amor de Deus, para não vir mais passageiro que eles não têm como transportar... Então, na verdade, aí, no sistema hidroviário, mostra, mais uma vez, a inação da agência. Essa falta de competência técnica, dedicação. Parece lá que os conselheiros... E de independência, né, deputado? Independência total. Independência frente ao interesse privado. A dependência do interesse privado e dependência do interesse que aí não é público, é de submissão ao poder público e dependência do interesse privado. Por isso que mudou em dezembro. Vamos ver se essa nova melhora, né? Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto aqui pela CNT. Se você quiser fazer uma sugestão de pauta ao Jogo do Poder, mande-nos um e-mail, jogodopoderrj@cnt.com.br. Nós estamos hoje entrevistando os deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, líder do PSDB, e o deputado Rodrigo Neves, líder do PT. Deputado Rodrigo Neves, o senhor preside uma comissão de acompanhamento das obras do PAC na Assembleia Legislativa. Fez já uma vistoria de todas as obras, um relatório sobre a situação de cada obras importantes para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. E qual é o balanço final? Há muita celeuma a respeito das obras, há quem diga que as obras estão, enfim, pouco adiantadas, há entraves, as obras não... A maior parte das obras do PAC não será concluída até o final do governo do presidente Lula. Enfim, há uma discussão que às vezes resvala para o campo político e às vezes ela se dá no campo mais objetivo, mais técnico, mais direto. Qual é a avaliação real? No Rio de Janeiro, as obras estão adiantadas, serão concluídas em 2010. Enfim, que tipo de informação o senhor pode acrescentar, já que o senhor preside uma comissão cujo objetivo central é exatamente esse? Olha, Ricardo, a Assembleia ela criou essa comissão para fiscalizar o PAC no Rio de Janeiro e nós, ao longo dos últimos meses, realizamos 20 audiências públicas, dezenas de reuniões, visitas, reunimos, para você ter uma ideia, quase 3.000 pessoas, mais de 150 instituições, no trabalho de acompanhamento e fiscalização dessas obras, porque nós temos a compreensão de fato que o Rio de Janeiro, depois de muitos anos, o Rio de Janeiro tem um programa de investimentos federais importante, ou seja, o Rio de Janeiro perdeu a condição de capital federal na década de 60, depois tivemos a fusão do estado do Rio com a Guanabara e as promessas de investimentos federais não se concretizaram. E, de fato, o PAC, ele prevê investimentos, está viabilizando investimentos estratégicos, né, para o Rio. Aqui eu comentaria sobre os investimentos relacionados à indústria naval do Rio de Janeiro, que são investimentos muito expressivos na geração de emprego nos estaleiros do Rio de Janeiro. Eu poderia comentar aqui sobre os investimentos
relacionados ao complexo petroquímico de Itaboraí, do estado do Rio de Janeiro, que é o maior investimento público em curso no país, um investimento que vai agregar muito valor ao petróleo que é produzido no Rio de Janeiro, na medida que o Rio de Janeiro vai passar a produzir subprodutos petroquímicos, né, com muita expressão, com Comperj, a usina nuclear de Angra 3, o Arco Metropolitano, o PAC de favelas. Só para você, o telespectador, ter uma ideia, os investimentos previstos em vários setores são investimentos de quase 90 bilhões de reais. E, de fato, todos esses que eu citei já estão acontecendo, gerando emprego, gerando renda, ajudaram no enfrentamento da crise em 2009. Qual a avaliação se pontual? O PAC da Rocinha, tá? Como é que está? Está caminhando, evidentemente que todos os projetos são projetos de grande magnitude. Há muito tempo o Brasil, e sobretudo o Rio de Janeiro, não tinha projetos, né, como esse. Então, você tem o processo de licenciamento ambiental, o processo licitatório e, no geral, essas obras que eu comentei... Arco rodoviário, havia uma dúvida se o arco rodoviário seria concluído ou não a tempo, já que há entraves também ambientais e até um embargo por conta de um sítio arqueológico ali encontrado, enfim. Qual é a avaliação? Olha, Ricardo, por exemplo, o Arco Metropolitano é um projeto de 20 anos. Há 20 anos se fala. Se nesses 20 anos o projeto básico, o projeto executivo, a licitação tivesse sido feita, evidentemente que o Arco Metropolitano estaria concluído em menos de 2 anos, né? O problema é que nada disso havia sido feito, apesar do projeto ter sido divulgado há mais de 20 anos. Então, foi feito projeto básico, projeto executivo, licenciamento ambiental, a licitação, e o Arco Metropolitano já está se tornando uma realidade. Eu não acredito que ele estará concluído em dezembro de 2010, os recursos estão consignados, mas a obra já está a pleno vapor, não é? Da mesma forma, o complexo petroquímico, a terraplanagem da obra, que é uma parte fundamental da obra, devia estar concluída agora em dezembro de 2009. Deve estar sendo concluída até o fim do primeiro semestre de 2010. O que eu queria destacar é que todos esses investimentos estratégicos, fundamentais, têm recursos assegurados, estão licitados e estão a pleno vapor. Evidente que, como você colocou, nós vamos ter em alguns investimentos, alguns empreendimentos, um atraso de 3, 4, 5 meses. Os investimentos, aqui eu concluo essa análise do PAC, que eu diria que estão mais preocupando a todos nós, especialmente a comissão, que o deputado, inclusive, Luiz Paulo, participa, né, como membro ativo, são os investimentos relacionados ao aeroporto Tom Jobim, os investimentos relacionados à duplicação da rodovia Magé-Manilha, né, que são 2 investimentos e alguns investimentos que estão sendo executados pelas prefeituras, que têm maior dificuldade na contratação e na licitação. Mas, do ponto de vista geral, desses projetos estratégicos, o PAC é uma realidade no Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, que é do PSDB, com tanta obra, com 90 bilhões aí para serem investidos no Rio de Janeiro, investimentos de toda a natureza, vai ficar difícil a tarefa da oposição nas próximas eleições, hein, deputado? Olha, Ricardo Bruno, eu tive o trabalho de, ainda há pouco, entrar no sistema de informações gerenciais da Assembleia e ver como é que as obras do PAC no Rio de Janeiro fecharam o exercício de 2009. O famoso Arco Metropolitano, que o deputado Rodrigo Neves é muito jovem, não está anunciado há 20 anos, está anunciado há 35, e o projeto do Arco Rodoviário não é o primeiro, é o 4º. Teve um no governo, projeto final de engenharia no governo, na gestão do secretário Bará, no governo Faria Lima, que não foi implantado. Teve um outro no governo do Moreira Franco, teve um outro no governo da Rosinha, inclusive estava lá na União, para a União construir. Esse já é o 4º projeto. Mas, independente disso, no ano 2009, de 378 milhões de reais previstos para ser gastado no arco rodoviário, só foram 49, quer dizer, realizaram 13% no ano 2009. Isto quer dizer que o arco rodoviário, infelizmente para o nosso povo,
não vai terminar 2010. E não é porque não tem